Uma das grandes dúvidas daqueles que precisam fazer a análise sintática é como diferenciar adjuntos adnominais de complementos nominais. Se essa também é a sua dúvida, chegou o dia de acabar com ela. Seja muito bem-vindo. Você está agora na ponta da língua. Roda a vinheta! Boa noite, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online, e vamos juntos, na noite de hoje, falar sobre a diferença entre um adjunto adnominal e um complemento nominal. É uma diferença extremamente sensível, é quase um detalhe, e precisamos conhecer essa diferença. Claro, preciso ser honesto de antemão, não são todas as bancas que exploram esta diferença. Por exemplo, quem faz prova da Fundação Getúlio Vargas já está habituado a ter de analisar essa diferença. Quem faz provas da banca IADES também já viu questões acerca do assunto. Agora, quem faz uma prova da Fundação Carlos Chagas, em pouquíssimas oportunidades, precisou saber a diferença entre um adjunto adnominal e um complemento nominal. Mas não se iluda, este assunto tem sim a sua importância para todos os concursos públicos, uma vez que você precisa saber o que é um adjunto adnominal ou o que é um complemento nominal para saber tópicos de pontuação da língua portuguesa. Aliás, sendo extremamente honesto com você, dominar com perfeição o adjunto adnominal e o complemento nominal é importante para dois assuntos: pontuação da língua portuguesa e, além disso, orações subordinadas da língua portuguesa, principalmente as orações subordinadas substantivas, porque nelas existem as completivas nominais, ok? Só que o que eu preciso colocar para você é um assunto que é um grande pré-requisito, mas nem todas as bancas cobram a fundo. Só que eu sei que muitas pessoas acabam acreditando que sentem muita dificuldade em língua portuguesa por não dominar essa diferença de adjunto adnominal e de complemento nominal. Como o meu programa Na Ponta da Língua tem a finalidade de abordar a língua portuguesa de uma maneira diferente, de uma maneira não convencional, diferentemente das nossas demais maratonas, nós hoje vamos fazer várias análises sintáticas, várias. Sente-se numa cadeira confortável, pegue algo para comer e me acompanhe com muito cuidado, porque nós vamos passar a próxima 1 hora fazendo várias análises sintáticas de adjuntos adnominais e de complementos nominais. Tudo bem? Vamos à tela, portanto, meus queridos. Estamos no episódio 4 da terceira temporada do meu programa Na Ponta da Língua. Veja quantos episódios nós já temos, hein? E, obviamente, nós vamos hoje falar sobre essa diferença. Queridos, aproveitando, claro, quero mandar um abraço para esses que já estão me acompanhando. Um abraço para Isabela Carneiro, um abraço para Kelly Nascimento, um abraço para Sheila de Oliveira, um abraço para Luana Lopes, para Val Neves, para Lidiane, para Gisele, para Silvia, para o João Paulo Paulino, um abraço para Rosa Silva, um abraço também para o Everton Lopes, um abraço para a Edivanda Borges e para essa galera todinha que está aqui me acompanhando. O assunto do Na Ponta da Língua de hoje, ele surgiu de uma das minhas lives, salvo engano foi a Elias Live 46. Eu sempre faço as transmissões das lives toda segunda-feira às 22 horas no meu canal do YouTube. E lá em uma das lives nós falamos sobre a diferença de adjuntos adnominais e complementos nominais, somente em exercícios. Muitas pessoas sentiram dúvidas, então eu falei, vou fazer um Na Ponta da Língua dedicado somente a este assunto. Tudo bem? E antes de começarmos, quero comunicar também que lá no meu Instagram está acontecendo um sorteio de uma camisa desta aqui, ó, do Na Ponta da Língua. Lá no meu Instagram é só você se inscrever lá, tem lá as regrinhas para você participar do sorteio. E aí no final do Na Ponta da Língua eu vou fazer o sorteio da camiseta, ok? Vejamos a tela, portanto, meus queridos. Olha só, primeiramente eu fiz um quadro comparativo para você aqui, na diferença entre um adjunto adnominal e um complemento nominal da língua portuguesa. Primeiro passo, meus queridos, como é que você vai diferenciar um adjunto adnominal de um complemento nominal? Lembre-se, o adjunto adnominal, ele é sempre, vou colocar para você aqui uma cor mais escuro, ele pode ou não ser preposicionado. Ser preposicionado. Ao passo que o complemento nominal é sempre
Sempre preposicionado. Ok? Então, queridos, de antemão, você precisa ter na cabeça o seguinte, que você só vai ter dúvidas sobre a diferença de adjunto adnominal ou complemento nominal se houver preposição. Porque se não houver preposição, eu nem vou considerar a possibilidade de ser complemento nominal. São duas funções sintáticas que garantidamente possuem preposição. É complemento nominal e objeto indireto. Então, sem preposição, você nem cogita nenhuma dessas duas funções sintáticas. Veja comigo, por favor, aqui na tela, que eu quero começar com você lá no final. Veja só, eu quero que você olhe comigo esta questão que está aqui na tela. Ele fala assim, ó, a alternativa em que o termo destacado tem a função de adjunto adnominal e não a de predicativo do sujeito é, professor, mas espera aí, você está indo já para o lado do predicativo do sujeito. É porque, primeiramente, eu quero te mostrar qual que é essa diferença, para você já ter essa certeza do que não é complemento nominal. Veja que aqui, ó, viva não está preposicionado, sozinho não está preposicionado, boa não está preposicionado, sozinho não está preposicionado e, além disso, cansado não está preposicionado. Ou seja, em nenhuma dessas sentenças você considerará a possibilidade de ser complemento nominal. Estamos trabalhando apenas com adjuntos adnominais ou predicativos do sujeito. Como é que eu sei a diferença de um para o outro? Quando eu falo de um predicativo do sujeito, eu falo de um termo que não está no sujeito, mas que faz referência ao sujeito. Por exemplo, veja comigo, por favor, na letra A. Ela estava muito mais viva. Veja comigo, quem é que estava muito mais viva? Ela. Esse aqui é o meu sujeito. Olha para mim a letra C. A mãe era boa para dar ideias. Quem é que era boa para dar ideias? A mãe, meu sujeito. Mas ele estava sozinho. Quem é que estava sozinho, segundo o meu texto? Ele. E ele é o meu sujeito. E na letra E. Só então notou como estava cansado. Peraí, quem foi que notou? Ele notou, um sujeito elíptico, desnencial ou oculto. Ou seja, perceba para mim que nas letras A, C, D e E, o sujeito é diferente do elemento que está destacado, do elemento que está em caixa alta. Agora olhe na letra C. Ele fala assim, ó, um peixe sozinho num tanque era algo muito solitário. Segundo o meu texto, o que era algo muito solitário? Um peixe, mas não é um peixe qualquer, é um peixe sozinho, ok? Então isso aqui, ó, é o meu sujeito na sentença em que se insere. E note, por favor, que sozinho pertence ao sujeito. Na letra A, viva não pertence ao sujeito. Boa na letra C não pertence ao sujeito. Sozinho na letra D não pertence ao sujeito. E cansado na letra E não pertence ao sujeito, ok? Então esses são elementos que caracterizam o sujeito sem participarem do sujeito. Viva caracteriza o sujeito sem estar no sujeito. Boa caracteriza o sujeito sem estar no sujeito. Sozinho caracteriza o sujeito sem estar no sujeito. E cansado caracteriza o sujeito sem estar no sujeito. Portanto, nessas alternativas nós temos predicativos do sujeito. Agora, na letra B de bola, olha que eu tenho. Sujeito é um peixe sozinho. O núcleo deste meu sujeito é o vocábulo peixe, ok? Próximo ao vocábulo peixe, eu tenho duas palavras. Eu tenho um, que é artigo, e eu tenho sozinho, que é adjetivo. Lembre-se, artigo e adjetivo são duas classificações da morfologia. Sintaticamente, os dois termos desempenham a função de adjunto adnominal. Então o que significa adjunto adnominal? É estar junto ao nome, dentro de um mesmo sintagma. Este um peixe sozinho é um sintagma só, ok? Este sintagma tem um núcleo, que é o vocábulo peixe. Como o núcleo do sintagma é um substantivo, nós chamamos esse sintagma de sintagma nominal. E os termos que acompanham o sintagma nominal são tidos como adjuntos adnominais neste caso, e o gabarito claro, sem dúvidas, é a letra B de bola para esta questão. Mas eu quero que você perceba, não há preposição em nenhum dos termos destacados. Veja comigo a tela mais uma vez. E olhe, por exemplo, esta alternativa que está aqui. Perguntou-me o jovem jornalista. Ele fala a você o seguinte: o termo destacado é um adjunto adnominal e atribui característica ao nome a que se refere. Ele quer saber se ele é, ali no texto em que está, um adjunto
adnominal. Então preste atenção, primeiro passo. Veja que jovem está sem preposição. Se está sem preposição, desconsidere a possibilidade de ser um complemento nominal. Agora olha como ele fala, perguntou-me o jovem jornalista. Quem foi que me perguntou segundo o meu texto? Ora, o jovem jornalista. Esse aqui é o meu sujeito. O núcleo deste meu sujeito, veja, é o vocábulo jornalista, é o substantivo jornalista. Acompanhando o substantivo jornalista, eu tenho o artigo que o determina e eu tenho o adjetivo que o caracteriza, ok? Portanto, eu tenho dentro do mesmo sujeito, ou seja, dentro do mesmo sintagma, dois elementos que se referem ao núcleo. Portanto, eu estou diante, claro, o artigo, sempre sintaticamente, o artigo há de ser adjunto adnominal e o adjetivo, dentro do mesmo sintagma, também é adjunto adnominal. Então parou tudo. O adjetivo, ele só vai ser predicativo do sujeito quando ele estiver fora do sujeito, mas fazendo referência ao sujeito. Ele vai ser adjunto adnominal quando ele estiver dentro do sujeito. Pode ser também dentro de um objeto direto, pode ser dentro de um objeto indireto, pode ser dentro até de um adjunto adverbial. Por exemplo, olha aqui, ó. Eu digo a você assim, ó. Na manhã chuvosa, ele chegou. Olha para mim esse texto. Na manhã chuvosa, ele chegou. Se eu faço uma análise sintática, olha o que eu tenho. Quem foi que chegou? Ele é o meu sujeito, ok? Quem chega, chega. Agora, ele chegou quando? Ele chegou na manhã chuvosa, que é o meu adjunto adverbial. Inclusive, esse adjunto adverbial não está na posição dele original, ele está deslocado e, além disso, ele é de longa extensão, motivo pelo qual a vírgula é obrigatória. O adjunto adverbial, ele tem um núcleo? Claro que ele tem um núcleo. O núcleo de um adjunto adverbial, neste caso, é o substantivo manhã. Tudo bem? Ah, professor, mas manhã está preposicionado. Eu não estou falando de núcleo do sujeito. Eu estou falando de núcleo do adjunto adverbial, então pode ter preposição, claro que pode. Agora não pode ter preposição quando é núcleo do sujeito, ele é núcleo do adjunto adverbial. Note para mim, por favor, que antes dele eu tenho uma fusão, não é verdade? Em mais A. E nesta minha fusão eu tenho uma preposição, e preposições não são classificadas sintaticamente. Agora veja, não é uma manhã qualquer, é uma manhã chuvosa. Do ponto de vista da morfologia, chuvosa é um adjetivo, tudo bem? Agora, sintaticamente, note, chuvosa é um termo que está junto ao nome dentro do mesmo sintagma. É um termo que está junto ao nome dentro do mesmo sintagma. Ou seja, ele está junto ao nome. Se ele está junto ao nome, ele é um adjunto adnominal. Professor, mas chuvosa não está preposicionado? Claro que não. Quem está preposicionado é na manhã chuvosa. E não só chuvosa. Tudo bem? Então, isso tudo para você entender previamente o que é o adjunto adnominal e, sobretudo, em que condições você nem vai pensar no complemento nominal. Tela de novo mais uma vez, meus queridos, que eu quero voltar com você aqui, ó, neste quadro. Então, adjunto adnominal pode ou não ser preposicionado e o complemento nominal, ele é sempre preposicionado. Só que existem circunstâncias, como desta questão aqui, ó, que veja, eu tenho o seguinte, ó, desenvolvimento de remédios preposicionado. Uso de animais, preposicionado. De diversos tipos de moléstias, preposicionado. De cobaias, preposicionado. Do sofrimento físico, preposicionado. E veja que todos eles se referem a substantivos. O desenvolvimento, o uso, a vítima, o emprego, a eliminação. E agora, professor, como é que eu vou saber qual que é adjunto adnominal, qual que é complemento nominal? Veja comigo a tela então mais uma vez, meus queridos. Mas uma característica acerca do adjunto adnominal é que este termo da nossa sintaxe, ele faz referência a substantivos concretos ou abstratos, ok? Substantivos concretos ou abstratos. Em contrapartida,
o complemento nominal, ele faz referência ao substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Então, olha o que eu tenho. O adjunto adnominal que pode ou não ser preposicionado, ele faz referência a substantivos concretos ou abstratos. Já o complemento nominal, ele faz referência ao substantivo abstrato, mas também pode fazer referência a adjetivos ou então a advérbios. Diante disso, quero analisar com você algumas possibilidades. Veja comigo que nas frases que serão analisadas por nós, veja, por exemplo, a segunda frase que está aqui, ó, fala assim, ó, já ouvi todos os discos Pena Branca e Chavantinho. Ficou faltando aqui uma preposição. Já ouvi todos os discos de Pena Branca e Chavantinho, porque precisa estar preposicionado, ok? Note comigo o seguinte, são discos quaisquer? Não, são discos de Pena Branca e Chavantinho, ok? Veja que esta expressão se refere a discos, e discos é um substantivo da língua portuguesa. Agora pare comigo e pense. Ora, se de Pena Branca e Chavantinho, que está preposicionado, se refere a um substantivo que é discos. Veja, discos é um substantivo concreto ou abstrato? Ora, eu tenho certeza de que você aí do outro lado não tem dúvidas de que disco é um substantivo concreto. Sendo, portanto, discos, vou colocar para você, um substantivo concreto, sendo discos um substantivo concreto, volte e veja comigo. O único que faz referência ao substantivo concreto é o adjunto adnominal, meus queridos. Então aqui não há dúvidas de que aqui só pode ser um adjunto adnominal. Veja como eu coloquei no enunciado. Classifique nos trechos abaixo o termo destacado como A, adjunto adnominal, ou C, complemento nominal. Não há dúvidas de que aqui eu estou diante de um adjunto adnominal, uma vez que discos é um substantivo concreto. Então não há dúvidas quando eu tenho um emprego de um substantivo concreto. O mesmo acontece, veja comigo por favor, quando a referência for um adjetivo ou um advérbio. Você também não pode ter dúvidas. Por exemplo, veja comigo aqui na frente, nesta segunda frase. Olha o que ele diz. Todos parecem adaptados aos dias chuvosos. Veja comigo, por favor, o seguinte. Todos é um pronome indefinido da língua portuguesa. Um pronome substantivo. Adaptados é uma característica dada aos adaptados. Tudo bem, é uma característica. Portanto, adaptados funciona como um adjetivo da língua portuguesa. Ele é um adjetivo porque todos é um pronome indefinido adjetivo, ok? Agora veja comigo o seguinte, eu poderia simplesmente falar assim, ó, todos parecem adaptados. Mas ora, quem está adaptado a algo. Portanto, perceba que adaptados é um adjetivo que exige a presença da preposição a. E mais que isso, possui um complemento. E veja que essa expressão aos dias chuvosos não se refere, bote uma coisa na sua cabeça. Toda expressão preposicionada é subordinada a um termo na sentença. Não faz sentido dizer todos aos dias chuvosos. Parecem aos dias chuvosos, mas faz sentido dizer adaptados aos dias chuvosos. Então eu tenho uma expressão preposicionada que se refere a um adjetivo. Neste caso, não há dúvidas. Só pode ser um complemento nominal da língua portuguesa. Então vou colocar um Czinho aqui para você saber que se trata, portanto, de um complemento nominal. Olha para mim, por favor, a terceira frase. Chico Xavier nasceu perto de Belo Horizonte. Quem foi que nasceu perto de Belo Horizonte? Chico Xavier. Esse aqui é o meu sujeito. Quem nasce, nasce. Esse verbo é intransitivo. Perto é onde ele nasceu, ok? Do ponto de vista morfológico, funciona como um advérbio. Isso do ponto de vista da morfologia. Agora pare comigo e pense. Perto é um advérbio. Veja que aqui eu tenho uma expressão preposicionada, que é de Belo Horizonte.
Toda expressão preposicionada é subordinada, ou seja, se refere a algum outro termo da sentença. Veja comigo. Chico Xavier de Belo Horizonte nasceu de Belo Horizonte, perto de Belo Horizonte. Perto, queridos, de algo. Perto de quê? De Belo Horizonte. Então veja que esse de Belo Horizonte se refere a um advérbio. Neste caso, não há dúvidas. Termo preposicionado que se refere a advérbio só pode ser complemento nominal. Se você percebeu até o presente momento, eu estou te mostrando casos em que não há dúvidas acerca da classificação de adjunto adnominal, complemento nominal. Casos em que não reside a famosa polêmica entre um adjunto adnominal e um complemento nominal. Então vamos parar para entender. Vamos pensar assim, ó. Primeiro, se não houver preposição, só pode ser adjunto adnominal. Se não houver preposição, só pode ser adjunto adnominal. Segundo, se fizer referência a substantivo concreto, só pode ser adjunto adnominal. Se fizer referência a substantivo concreto, só pode ser adjunto adnominal. Terceiro, se fizer referência a adjetivos ou advérbios estando preposicionado, se fizer referência a adjetivos ou advérbios estando preposicionado, não há dúvidas, só pode ser complemento nominal. Então eu impus a você 3 condições. Primeira delas, sem preposição, vai ser adjunto adnominal. Segunda delas, referência a substantivo concreto, só pode ser adjunto adnominal. Terceira delas, termo preposicionado que faz referência a adjetivos ou advérbios, só pode ser complemento nominal. Neste caso, não há dúvidas. Agora vão começar as polêmicas. Por exemplo, veja comigo a tela mais uma vez. E, por favor, acompanhe comigo a última frase, que diz assim, ó, o tempo dos injustos está acabando. Perceba comigo o seguinte, primeiro, que dos injustos está preposicionado. Se está preposicionado, pode ser adjunto adnominal ou pode ser complemento nominal. Então eu vou olhar o termo a que se refere. Veja que, segundo o meu texto, não é um tempo qualquer, é um tempo dos injustos. Então a expressão dos injustos faz referência ao substantivo tempo. E eu sei que tempo é um substantivo porque antes de tempo eu tenho um artigo. Agora eu te pergunto, tempo é um substantivo que é concreto ou é um substantivo abstrato? Essa eu vou deixar para você aí no chat me responder. Bota na tela, por favor, porque eu quero que você aí no chat me diga, tempo é um substantivo da língua portuguesa que é concreto ou tempo é um substantivo que é abstrato? Eu quero saber de você, me conte. Tempo é um substantivo que é concreto ou tempo é um substantivo abstrato? Vou até fazer para você assim, ó, para aumentar a nossa polêmica. É um substantivo concreto ou é um substantivo abstrato? Me conte, é concreto ou é abstrato? É abstrato ou é concreto? Eu quero saber de você. Vamos lá? Olha só o que nós temos. Mário Filho destacou que é abstrato, Ana Carla abstrato, Natália Caldas abstrato, Márcio Fabiano abstrato, Wendy abstrato, Lucas Stefanelli abstrato, Liana concreto, Beatriz abstrato, Eva abstrato, Carolina abstrato, Vilminha concreto, Ana Tereza abstrato, Milena abstrato. Veja que muitas pessoas colocam concreto e abstrato e veja que temos aqui uma polêmica boa acerca do assunto. Vem cá. Eu sei que um substantivo como discos é facilmente classificado como concreto, porque vem à sua cabeça uma imagem acústica. E é inclusive uma das formas que eu tenho para identificar um substantivo concreto. É por meio da imagem acústica, ou seja, eu falo a palavra discos e uma imagem é produzida na sua cabeça. Essa imagem mostra que eu estou diante de um substantivo que é concreto, ok? Só que só isso é o suficiente? Não. Aliás, só isso é pouquíssimo, ok? Para classificar os substantivos, é mais confiável você fazer assim. Vem cá comigo. Eu quero que você entenda primeiramente o que é um substantivo abstrato. Substantivo abstrato. Quais são os substantivos abstratos da língua portuguesa? 1. Sentimentos. Todo e qualquer sentimento é um substantivo abstrato. Amor, ódio, vingança, raiva, isso são sentimentos. Inveja, sentimentos
substantivos abstratos. Só sentimentos, professor? Não. 2. Também é substantivo abstrato as sensações. Beleza? O que são sensações? Fome, frio, calor, sede, saudade. Todas são sensações, todos substantivos abstratos. 3. O que também são substantivos? O que são substantivos abstratos? Aqueles substantivos que são derivados de verbo. Derivados de verbo. Ok? Como, por exemplo, aumento é derivado do verbo aumentar. Consumo é derivado do verbo consumir. Então, o substantivo precisa ser derivado de verbo. Inclusive, esses são os que mais caem em prova, os substantivos que são derivados de verbo, ok? Eles são abstratos. Se considerarmos a análise gramatical do ponto de vista do processo de formação de palavras, quando eu faço um substantivo a partir de um verbo, eu chamo isso de derivação regressiva, ok? Então, são substantivos derivados de verbo, ou seja, substantivos formados por derivação regressiva, ou então você também pode chamar de substantivos deverbais, ok? 4. Qualquer estado humano. Estado humano. O que são estados humanos, professor? Estado humano? Vida, morte. Esses são estados humanos, são condições humanas. Esses também são tidos como substantivos abstratos. Em outras palavras, muitos gramáticos fazem um outro resumo. São substantivos que dependem do ser humano para acontecer. Por exemplo, quando eu falo num sentimento como amor, é natural que haja quem ama, quem é amado. Quando eu falo num substantivo como sede, alguém precisa sentir sede. Quando eu falo num substantivo como consumo, alguém precisa consumir. Quando eu falo num substantivo como vida, alguém precisa viver. Ou seja, eles possuem uma existência dependente de um ser humano. Volta pro tempo. Se eu pego o tempo depende de um ser humano, assim como a sede? Claro que não, queridos. Claro que não. Ok? O tempo não tem essa dependência. E vou fazer com você uma análise ainda mais direta. Tempo é sentimento? Não vem dizer que tempo é amor não, tá? Porque não é não. Então olha só, tempo é sentimento? Não. Tempo é uma sensação? Também não. Tempo é derivado do verbo tempar, só se você estiver fumando maconha. Tempo é um estado humano? Também não. Ou seja, vem cá comigo, tempo é um substantivo da língua portuguesa concreta. Ah, professor, mas sendo ele substantivo concreto, por que eu não consigo enxergar a imagem do tempo? Porque nem todo substantivo concreto gera imagem acústica. Simples assim, ok? Agora, a discussão se o tempo é palpável, não palpável, se ele existe, se ele não existe, se ele é relativo, se ele é absoluto, isso é uma discussão da física, da metafísica e não da linguística. A linguística só diz pra gente o seguinte, não é sentimento, não é sensação, não é derivado de verbo, não é estado humano. Então isso aqui é um substantivo concreto. E sendo substantivo concreto, só pode ser adjunto adnominal, ok? Só pode ser adjunto adnominal na sentença que aí aparece, ok? Então veja só, uma primeira polêmica desfeita. Então a partir de hoje, em todos os momentos, você quer saber se um substantivo é concreto ou abstrato, você vai fazer o seguinte, ó. É sentimento? Não. É sensação? Não. É derivado de verbo? Não. É um estado humano? Não. Então esse negócio é concreto. Por exemplo, Deus. Deus é sentimento? Não. Deus é sensação? Não. Não vale falar que Deus é amor também não, tá? Deus é derivado do verbo deusar? Claro que não. Deus é um estado humano? Claro que não. Então Deus é um substantivo concreto. Você acreditando nele ou não. Porque acreditar nele ou não é uma discussão filosófica, teológica, metafísica. Não diz respeito à linguística, ok? Não diz respeito à linguística. Então, queridos, sempre você vai olhar para esse quadro. Se você encaixar aqui, e pensar, claro, não se esqueça dessa ideia, um substantivo que tem existência dependente do humano. Sempre lembre-se dessa ideia. Mas se você não encaixar aqui, esse substantivo é concreto, ok? Então é assim que nós vamos proceder. Veja comigo então na tela, por favor, que olha o que nós temos. Temos um quadro aqui organizado que diz o seguinte, que o adjunto adnominal pode ou não ser preposicionado e que o complemento nominal é sempre preposicionado. Veja que eu coloquei que o adjunto adnominal faz referência a substantivos concretos ou abstratos. Em contrapartida, o complemento nominal, ele faz referência ao substantivo abstrato, a adjetivos ou a advérbios. Qual que é, então, professor, a dúvida? Vou colocar para você assim, ó.
Qual que é a dúvida? A dúvida, queridos, ela só existe em que condições? Quando eu tenho substantivo abstrato, mais termo preposicionado. Termo preposicionado. Você precisa então, meu querido, ter esta configuração para que a dúvida exista. A dúvida, ela só existe quando eu tenho substantivo abstrato e termo preposicionado. Se eu não tiver substantivo abstrato, não há dúvida. Se eu não tiver termo preposicionado, não há dúvida. Eu preciso ter esta configuração. A dúvida só existe quando eu tenho substantivo abstrato, termo preposicionado. Por exemplo, volte comigo, por favor, na tela e olha o que ele coloca para você. Tenho bastante apreço pela minha mãe. Eu quero, por favor, que você veja este substantivo aqui, ó, apreço. Veja para mim na terceira frase, que diz a você o seguinte: o nervosismo do patrão. Olha o substantivo. Nervosismo. Pare comigo e pense. Apreço é um substantivo concreto ou abstrato? Ora, se eu tenho muito apreço, isso é um sentimento, está ligado a algo que eu sinto. Olha a dependência humana. Nervosismo, uma sensação, também está ligada à existência humana. Então eu estou diante agora de dois, vou colocar para você aqui, ó, substantivos abstratos. Agora sim, substantivos abstratos. Agora sim. E veja mais, não é um apreço qualquer, é um apreço pela minha mãe. Pela minha mãe está preposicionado. Não é um nervosismo qualquer, é um nervosismo do patrão. E do patrão está preposicionado. Ou seja, olha a configuração. Substantivo abstrato, termo preposicionado. Agora existe a dúvida. É adjunto adnominal ou é complemento nominal? Aí eu quero que você olhe para a tela, por favor, e veja para mim, por gentileza, este termo que vou destacar na cor laranja. Minha mãe, minha heroína. E veja para mim, por favor, o que eu vou marcar para você aqui, ó. Patrão, também conhecido como GG, beleza? Olha aqui, ó. Veja que eu destaquei para você esses dois. Qual que é seu papel agora, meu amigo? Você vai fazer uma análise semântica entre minha mãe e apreço. Uma análise semântica entre patrão e nervosismo. Você vai fazer uma análise semântica entre isso e isso e entre esses dois. Que análise semântica é essa? Para comigo e pensa. Quando eu falo, tenho bastante apreço pela minha mãe, eu te pergunto, é a minha mãe que tem esse apreço parte da minha mãe, ou esse apreço recai sobre a minha mãe? É outra pessoa que tem esse apreço, que consegue ter esse apreço, e o alvo desse apreço é a minha mãe. Veja comigo, quando eu falo tenho bastante apreço pela minha mãe não sente absolutamente nada. Não é ela que está agindo, não é ela que está sentindo. Aliás, ela é o alvo deste apreço, tudo bem? Ela é paciente em relação a este apreço. Já na frase de baixo, quando eu falo nervosismo do patrão, veja o patrão e veja o nervosismo. Pare comigo e pense. Quando eu falo nervosismo do patrão, é o patrão quem sente esse nervosismo ou alguém sente um nervosismo pelo patrão? Claro que não. Quando eu falo nervosismo do patrão, note, é o patrão que sente o nervosismo, é o patrão que está nervoso, ou seja, é o patrão que está agindo em função desse nervosismo. Queridos, vote comigo, por favor, porque quando existe a dúvida, a minha análise agora precisa ser semântica, ok? A minha análise agora precisa vir para o sentido. O adjunto adnominal, além de poder ou não ser preposicionado, além de fazer referência ao substantivo concreto ou ao substantivo abstrato, o adjunto adnominal, ele é sempre agente. O adjunto adnominal, ele é sempre praticante. Ok? Praticante. Já o complemento nominal, ele é sempre paciente, ok? Ele é sempre paciente. Em outras palavras, ele é sempre ausente.
Vou. Só que essa característica aqui, ó, essa terceira, ela só me importa quando houver a dúvida. E a dúvida existe quando? Quando tem o substantivo abstrato com o termo preposicionado. Então veja comigo a tela mais uma vez. E quando eu falo tenho bastante apreço pela minha mãe, a minha mãe não sente absolutamente nada. Eu é que sinto. Eu, sujeito. Eu sinto apreço. E minha mãe é só o alvo desse apreço. Então eu vou fazer pra você assim, ó, bem bonitinho, ó. Seta pra lá. Pra você saber que é paciente. Em contrapartida, o nervosismo do patrão. É o patrão quem sente o nervosismo. Ele é o praticante do nervosismo. Seta pra cá. Pra dizer pra você que ele é agente. Se é paciente, complemento nominal. Se é agente, adjunto adnominal. Então vou colocar pra você um C aqui e vou colocar pra você um A aqui. Pronto. Agora entendemos a diferença tradicional de um adjunto adnominal para um complemento nominal. Vamos praticar isso agora muitas e muitas vezes como se não houvesse um amanhã? Claro que vamos. Vejamos a tela, por favor. E quero olhar para você mais algumas construções. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Olha só o que nós temos. Cristiano Ronaldo tem sede de vitória. Olha para mim a próxima. A sede de Cristiano Ronaldo é absurda. Primeiro ponto que quero observar com você. Silvia me fez uma pergunta. Eu não posso considerar nervosismo como adjetivo, não? Não posso, Silvia, porque o que acontece? Se você for observar aqui essa expressão, eu tenho nervosismo como o meu substantivo, uma vez que aqui eu tenho um artigo. Esse do patrão, ele é formado por uma preposição, mais um artigo, mais um substantivo. Eu sei que você está pensando em nervosismo como um adjetivo, porque você sabe que é uma característica do patrão. Mas só seria adjetivo se fosse alguma coisa do tipo: o patrão nervoso assustou os funcionários. Aí é diferente. Mas nessa construção, o nervosismo é o meu substantivo, ok? Veja comigo então a tela, por favor. E olha só o que nós temos. Cristiano Ronaldo tem sede de vitória. E eu coloquei a sede de Cristiano Ronaldo. A sede de Cristiano Ronaldo é absurda. Preste atenção no que eu tenho aqui nesta sentença. Olha só. Primeiro que eu tenho dois substantivos idênticos. Sede aqui e sede aqui. Dois substantivos idênticos. Vamos juntos? Sede é um sentimento? Não. Sede é uma sensação? Sim, é uma sensação. Então, peraí, eu já sei que esses dois substantivos, veja comigo, por favor, são dois substantivos, o que mesmo? Abstratos. Dois substantivos abstratos. Ok? O que mais que eu preciso observar aqui na minha sentença? Veja que não é uma sede qualquer, é uma sede de vitória. Veja que não é uma sede qualquer, é uma sede de Cristiano Ronaldo. Portanto, esses dois termos estão preposicionados e se referem ao substantivo abstrato. Então eu tenho uma configuração da dúvida. A configuração da dúvida é substantivo abstrato, termo preposicionado. Agora vamos fazer a análise semântica. Qual que é a minha análise semântica? Cristiano Ronaldo tem sede de vitória. Você vai fazer o seguinte, vou destacar para você na cor laranja. Vou fazer sempre para você coloridinho, que é para você ter noção de absolutamente tudo. Ó, vou marcar para você a vitória, vou marcar para você Cristiano Ronaldo. Olha o que nós temos. Cristiano Ronaldo tem sede de vitória. Olhe para a sede e olhe para a vitória. Por acaso, é a vitória quem pratica essa sede? É a vitória quem age e sente a sede? Claro que não, vitória nem sede sente, beleza? Se você parar e pensar, quem sente a sede tá aqui, ó. Cristiano Ronaldo, lembra da dependência humana? É ele que sente a sede, ou seja, é ele que age pela sede, é ele que pratica a sede, ok? E a vitória é o alvo da sede dele. Ou seja, vem cá comigo, por favor, ó. Seta para cá, porque é paciente. E se é paciente, complemento nominal, vou colocar para você aqui um Czinho, ok? Agora olha para mim na próxima, a sede de Cristiano Ronaldo é absurda. Veja comigo na sentença o seguinte, olhe para a sede e olhe para CR7. Veja comigo, por favor. Quando eu falo a sede de Cristiano Ronaldo, não é Cristiano Ronaldo quem sente a sede? Não é Cristiano Ronaldo quem é o praticante da sede? Não é o Cristiano Ronaldo que age em prol da sede? É. Então vem cá, seta para cá. Eu sei agora que eu estou diante de um adjunto adnominal. Então eu sei que aqui, ó, é um adjunto
adnominal, mais um completado para você. E veja que eu estou jogando agora com o mesmo substantivo, ok? Com o mesmo substantivo, para que você possa fazer a análise perfeita, a análise adequada, a análise precisa do termo que está aí empregado, ok? Vamos olhar o próximo, que fala assim, ó, o surgimento de um novo tipo de dengue assusta o Brasil. O surgimento de um novo tipo de dengue assusta o Brasil. Preste atenção na construção que nós temos. Primeiro passo, vamos analisar o substantivo surgimento, que vou destacar para você na cor amarela. Vamos analisar. Surgimento é sentimento? Não. Surgimento é uma sensação? Também não. Surgimento é derivado de algum verbo? Sim. Derivado de qual verbo? Surgir. Então, o surgir é um substantivo abstrato. Vem cá comigo então. Vou colocar aqui, ó, substantivo abstrato, beleza? E veja, por favor, que eu tenho um termo preposicionado, ou seja, eu estou diante da configuração da dúvida. A configuração da dúvida é quando eu tenho um substantivo abstrato e elemento preposicionado. Nesta hora, eu vou destacar para você esta expressão aqui, ó. Vou destacar para você de um novo tipo de dengue. Eu vou marcar para você isso aqui, ó, um novo tipo de dengue. Na verdade, ficaria até melhor se eu pegasse só o tipo de dengue aqui, ó. Vou pegar isso aqui tudo. Para comigo e pense. O surgimento de um novo tipo de dengue preocupa o Brasil. Para comigo e pense. Alguém pratica a ação de surgir aqui para fazer com que a dengue seja o alvo? Não, beleza? Quando eu falo o surgimento de um novo tipo de dengue, não sou eu que faço com que a dengue apareça. Não é. Então a dengue não é paciente nesse aparecimento. Quando eu falo surgimento de um novo tipo de dengue, é como se eu estivesse falando assim, ó, a dengue surgiu. A dengue apareceu. Ou seja, a dengue pratica o surgimento, meus queridos. Ninguém surge a dengue. A dengue surge sozinha, entendeu? Ela simplesmente surge, ok? Ah, professor, mas se eu deixar a garrafa PET largada, eu vou ser um agente promotor da dengue. Não, aí você faz essa análise sobre problemas sanitários aí na tua casa. Eu estou fazendo análise linguística. Eu não posso falar que o Elias surgiu a dengue. Essa frase nem existe, ok? Mas eu posso falar que a dengue surgiu, entendeu? Ou seja, veja comigo, por favor, que agora, olha só, seta pra cá. A dengue simplesmente surgiu. Então eu sei que aqui agora eu tenho um valor de agente. E se eu tenho um valor de agente, eu tenho uma ideia de um adjunto adnominal, e eu vou colocar um azinho aqui para você. Se eu faço uma análise, inclusive, voltada para a estrutura sintática para a ordem sujeito, verbo e complemento, a ideia é que adjuntos adnominais funcionem como sujeitos. Se eu fosse fazer uma analogia como sujeitos, ao passo que complementos nominais eles possuem um funcionamento próximo a objetos. Por exemplo, quando eu falo para você o nervosismo do patrão, eu sei que é o patrão que é nervoso. Então, eu tenho ali um valor de sujeito. Agora, quando eu falo o apreço pela minha mãe, a ideia é eu aprecio minha mãe. Ou seja, quem é que aprecia? Eu. Quem aprecia algo, aprecia minha mãe, objeto direto. Então, seria essa uma relação mais ou menos próxima do que temos em relação à estrutura sujeito, verbo e complemento. Ok? Vejamos comigo, por favor, a tela mais uma vez, porque eu quero classificar com você essas outras 3 sentenças que aqui estão. Olha só, vai me acompanhando porque hoje nós vamos fazer muitas análises de adjunto, adnominal e complemento nominal. Ramon, pensei na dengue sofrendo a ação de surgir. Não, porque não há como pensar que a dengue sofre essa ação, até porque o verbo surgir, ele não admite esse valor paciente, tudo bem? Não admite esse valor paciente. Veja para a minha próxima, que fala para você assim, ó. A população do Distrito Federal está cansada de corrupção. Pare comigo e pense. Você está olhando aqui para o elemento preposicionado. É nesse tipo de erro que você não pode cair. Nesse tipo de erro. Porque algumas pessoas já olham para essa expressão preposicionada e já começa aqui, ó. É agente ou paciente? É agente ou paciente? Pare e pensa. O substantivo aqui, ó, é o substantivo população. Vem comigo. População é sentimento? Não. População é uma sensação? Não. População é derivado do verbo popular? Aí o cara, professor, popular é verbo. Eu populo, tu populas, ele popula. Você já viu esse verbo já, meu amigo? Popular não é verbo. Ou seja, não é derivado de verbo nenhum.
É um estado humano? Também não. Então vem cá, deixa eu te contar uma coisa. O que eu tenho aqui é um substantivo concreto. E eu já te falei isso. Se o substantivo é concreto, eu tenho dúvida? Não, eu não tenho dúvida. Se o substantivo é concreto, não é uma população qualquer, é a população do Distrito Federal. Isso aqui só pode funcionar como adjunto adnominal da língua portuguesa. E vou colocar um azinho aqui para você. Pelo amor de Deus, hein? Não vá se confundir e fazer a análise incorreta do substantivo. Por isso, antes de partir para o agente paciente, olhe para o substantivo, olhe se é substantivo, olhe se está preposicionado e só depois você passa para o último passo. Olhe para mim essas duas alternativas que estão aqui na sequência. Eu quero que você observe para mim o seguinte: a plantação de milho foi incendiada. A plantação de milho começa em dezembro. Eu gostaria que você olhasse com muito carinho para esses dois substantivos aqui, ó. Plantação e plantação. Eu vou te fazer uma afirmação e a partir da afirmação eu vou te fazer uma pergunta aí no chat. Esses dois substantivos, apesar de idênticos, eles não possuem o mesmo sentido. Vou dizer a você de novo. Esses dois substantivos plantação, apesar de serem idênticos, eles não possuem o mesmo sentido. Então eu quero que você aí, por favor, no chat me conte uma coisa. Qual que é a diferença entre esses dois substantivos? Me conte. Eu quero saber de você. Me conte. Qual desses dois aí, qual é a diferença entre esses dois substantivos que aí estão? Me conte. Qual que é a diferença entre esses dois substantivos que aí estão? Me conte. Eu já estou dizendo para você que eles não são idênticos. Não são. Eu quero que você me conte qual que é a diferença entre eles. Me conte qual que é a diferença. Sandra, eu quero a diferença que você me explique. Me diz qual que é a diferença de sentido. Não precisa falar só que é concreto e abstrato, não. Eu quero saber de você o seguinte: qual que é a diferença de sentido? Sentido. Um grande abraço para a Paula Reis, também que acabou de chegar. Boa noite. Me conta, por favor, qual que é a diferença. Não quero só concreto e abstrato. Olha lá. Isso, o Emerson fez uma definição bem legal aqui, porque ele foi objetivo na definição dele. Ele foi objetivo e, além de objetivo, ele foi muito claro. Ele falou o seguinte, olha só. O Emerson falou, um monte de milho junto, é o primeiro. E o ação de plantar milho, olha só. Eu preciso analisar a frase inteira. Vou pegar do jeito que ele colocou aqui, porque ele falou assim, ó, um monte de milho junto. A plantação de milho foi incendiada, tinha um monte de milho junto. Foi incendiado. Melhor dizendo, quando eu falar plantação de milho foi incendiada, a ideia é a ideia de um milharal foi incendiado. Ou como disse o Emerson, a ideia de que é um monte de milho junto. Tudo bem? Ou seja, veja para mim que esse plantação que aqui está, ele não é um sentimento, não é uma sensação, ele não é derivado de verbo, ele também não é um estado. Aliás, ele até tem uma imagem acústica, você neste exato momento com certeza está imaginando aquele milharal bonito, gigantesco, com espigas vigorosas do seriado Smallville e Clark Kent correndo pelo milharal atrás de Lana Lang. É ou não é verdade? Quem aí não assistiu Smallville? O que acontece quando eu falo a plantação de milho foi incendiada, você pensa num milharal, ok? Portanto, queridos, vem cá. Esse plantação aqui, ó, deste caso, é um substantivo concreto. Ah, professor, se é substantivo concreto, eu não tenho dúvidas. Isso aqui só pode ser adjunto adnominal. Vou colocar um azinho aqui. Agora, quando eu falo a plantação de milho começa em dezembro, como definiu o meu amigo Emerson, aqui é a ação de plantar milho. Veja só, a plantação de milho começa em dezembro. Não é agora dizer que, veja comigo, o milharal foi incendiado. O milharal começa em dezembro? Não fica bom, né? Agora, quando eu falar plantação de milho começa em dezembro, significa que as pessoas vão começar a plantar milho em dezembro. Tá vendo a diferença? Esse é cognato do verbo plantar. Ou seja, esse aqui é substantivo abstrato. Tá vendo como é que a sua análise, ela às vezes exige que você entenda a frase toda? Então você precisa estar apto para todas essas situações, tudo bem? Olha comigo lá então, a plantação de milho começa em dezembro.
Veja comigo agora que eu preciso olhar para o substantivo milho. Vem comigo e pensa. Vem comigo e pensa. Ó, substantivo abstrato, termo preposicionado. Agora eu preciso trabalhar no agente paciente. Olhe para os dois. Por acaso, o milho pratica a ação de plantar? A não ser que você esteja pensando no sítio do Pica-Pau Amarelo, com o Visconde de Sabugosa plantando um monte de irmãos milhos, essa frase não faz o menor sentido. Na verdade, quando eu falo a plantação de milho começa em dezembro, a ideia que eu tenho é de que alguém pratica a ação de plantar o milho. Olha só, alguém planta o milho. Quem planta, planta algo. Planta o milho, objeto direto. Ou seja, aqui agora, a minha ideia não é mais a gente. A minha ideia... Opa, tô tropeçando no meu próprio estúdio. Seta pra cá. Paciente. Isso é... Não, errei. Seta pra cá. Paciente. Complemento nominal. E eu vou colocar um Czinho. Tá vendo que é a mesma expressão, ó? A plantação de milho. A plantação de milho. Um é adjunta de nominal, o outro é complemento nominal. Tudo isso impacto da oração, ok? Então você precisa estar atento a toda essa análise semântica. Vamos adiante, porque está muito gostoso. Eita, que aula legal. Eita, que aula sensacional. Aliás, hein? Aliás, se a aula está legal, meus queridos, eu tô vendo aqui o pessoal comentando, rindo e tudo mais. Cadê o like? Clica no joinha. Você está gostando da aula? Você está gostando da transmissão de hoje? Clica no joinha, clica no like, isso é muito importante para dar força aos meus projetos, às minhas iniciativas, aos projetos aqui do Gran Curso Online. É pelos likes que nós medimos. Ora, estamos fazendo um bom trabalho. Não, precisamos rever todo o nosso trabalho. Então, esses likes são muito importantes. Por gentileza, dê o seu joinha, clique no like, isso é muito importante para todos nós aqui. Olhe para minha sequência, eu tenho mais 3 aí para analisar, tenho mais 3 para analisar. Olha só o que nós temos aí, ó. Olha só... Fala o seguinte, olha esse aqui, ó. Essa primeira é muito gostosa. Essa primeira é muito gostosa, porque fala assim, ó. Ele demonstra admiração pelo trabalho do Papa. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber a classificação de pelo trabalho e a classificação de do Papa. Primeiro ponto, vamos identificar o substantivo a que cada um deles se refere. A que cada um deles se refere. Ele demonstra admiração. Olha o primeiro substantivo. Admiração. Vamos juntos? Admiração é um sentimento? Claro que é um sentimento. Um apreço, uma admiração, todos são sentimentos, ok? Uma mistura de sentimento com sensação, mas é abstrato, tudo bem? E veja que, além de haver aqui na minha sentença, olha, vem comigo aqui, por favor. Além de haver um substantivo abstrato, beleza? Além de haver um substantivo abstrato, veja para mim que nesta sentença que aqui está, pelo trabalho está preposicionado, porque não é uma admiração qualquer, é uma admiração pelo trabalho do Papa. Então vem cá comigo. Eu vou marcar para você o substantivo trabalho, porque agora é o momento da dúvida. Substantivo abstrato com termo preposicionado, é nessa hora que eu vou jogar. Agente paciente, vem cá comigo e pensa. Ele demonstra admiração pelo trabalho. Olha para o trabalho. Olha para a admiração. O trabalho pratica essa admiração? O trabalho admira alguma coisa? O trabalho age e sente a admiração? Óbvio que não. Quem sente a admiração tá aqui, ó, ele. Quem vive essa admiração tá aqui, ó, ele. Tudo bem? Ou seja, vem cá comigo, ó. Seta para cá. Porque é paciente. E se é paciente, você já sabe. Complemento nominal. Vou colocar um Czinho aqui. Mas eu ainda tenho um outro elemento sublinhado, que é do Papa. Só que se você observar, esse do Papa se refere a este substantivo aqui, ó, trabalho. Porque olha só, não é um trabalho qualquer, é o trabalho do Papa. Veja que é uma expressão dentro da outra, aquilo que nós chamamos linguisticamente de recursividade, coisa que todas as línguas possuem. Então eu vou colocar para você o seguinte, que esse substantivo admiração, esse substantivo trabalho, ele é meio laranja, ele é meio amarelo. Por que ele é meio laranja? Porque ele se refere à admiração. Por que ele é amarelo? Porque do Papa se refere ao trabalho. Aí vem comigo e pensa, trabalho é um sentimento? Não. Trabalho é uma sensação? Também não. Agora trabalho, amanhã é dia do trabalho, hein? Trabalho é derivado de algum verbo? Sim, do verbo. Nossa, mas eu sou idiota, né? Amanhã é dia do trabalho, nada a ver. Olha só, preste atenção no seguinte, trabalho é derivado de algum verbo? Claro que é, do verbo trabalhar.
Ou seja, é de novo, ai, que gostoso, um substantivo abstrato. Oh! Substantivo abstrato com termo preposicionado, você não pode ter dúvidas. Substantivo abstrato com termo preposicionado, eu vou fazer agente paciente. Vem cá, o trabalho do Papa. Para comigo e pensa, meu querido. Para comigo e pensa. Trabalho do Papa, do Papa. É o Papa quem pratica o trabalho. Ó, vou destacar para você aqui agora com a cor laranja. Porque agora, quando eu falo trabalho do Papa, não é alguém que pratica o trabalho e o Papa sofre o trabalho. Não, é o próprio Papa que trabalha, ó. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, um A de agente. Então esse daqui é um adjunto, A de nominal. Ou seja, aqui eu vou colocar um Azinho, tudo bem? Tanto é que o adjunto adnominal, ele pode ou não ser preposicionado. Só o adjunto adnominal tem essa característica, tá? Pode ou não ser preposicionado. Do Papa poderia ser substituído por uma expressão sem preposição. Papal, ok? Ele demonstra admiração pelo trabalho papal, tudo bem? Inclusive, acerca deste assunto, eu fiz um artigo muito legal, em parceria com meu amigo professor de Direito Constitucional Luciano Dutra, e foi um artigo sobre qual é a forma correta, emenda constitucional ou emenda à Constituição. Esse artigo que fizemos sobre a diferença entre emenda constitucional e emenda à Constituição, ele é plenamente inteligível se você souber a diferença entre um adjunto adnominal ou um complemento nominal. Então, depois que acabar esta aula, eu te faço um convite. Vá ao Google e digite assim, adjunto adnominal. Digite assim, ó, emenda constitucional ou emenda à Constituição. Escrever Elias Santana. Na hora que você colocar no Google, já vai aparecer esse artigo. E lá você vai ver qual que é a forma correta. Se é emenda constitucional, se é emenda à Constituição, e você vai ver que isso tem tudo a ver com essa relação de agente-paciente. Beleza? Vem cá que esse aqui a gente já tinha feito, é um complemento nominal, sem dúvidas. Olha para mim na sequência. Nossos últimos, hein? Nossos últimos. Então aproveite os últimos instantes. Olha só o que nós temos aqui, ó. As eleições ocorrem simultaneamente aos campeonatos de futebol. Veja para mim que aos campeonatos de futebol está preposicionado. Mas se refere a quem? Veja comigo. As eleições aos campeonatos de futebol? Não. As ocorrem aos campeonatos de futebol? Não. Simultaneamente aos campeonatos de futebol. Pare e pense. Simultaneamente, termina em mente, isso aqui é advérbio. Termo preposicionado que se refere a advérbio, eu não tenho dúvida, e nem você. Isso aqui só pode ser um complemento nominal da língua portuguesa. Olha para mim a próxima, a presidenta é generosa com os pobres. Veja só, quem é que é generosa com os pobres? A presidenta. Esse é o meu sujeito. Generosa é uma característica da presidenta, predicativo do sujeito. Esse verbo é de ligação, só que é predicativo do sujeito na sintaxe. Na morfologia, generosa é um adjetivo. E veja só, esse com os pobres está preposicionado, certo? Certo. A presidenta com os pobres é com os pobres, generosa com os pobres. Com os pobres é uma expressão preposicionada que se liga a um adjetivo. Eu não tenho dúvidas e nem você. Isso aqui só pode ser um complemento nominal. Então vou colocar um Czinho aqui também, beleza? E olha para mim a próxima. Esse site é proibido para menores. Quem é que é proibido para menores? Esse site. Esse aqui é meu sujeito. Proibido é uma característica atribuída ao site. Predicativo do sujeito. E aqui eu tenho um verbo de ligação. Predicativo do sujeito do ponto de vista da sintaxe. Porque do ponto de vista da morfologia, isso aqui é um adjetivo responsável por caracterizar o substantivo site. Agora veja comigo, para menores está preposicionado. Preposicionado está, e veja só, este site para menores é para menores proibido para alguém, proibido para menores. Ou seja, para menores diz respeito ao adjetivo proibido. Se faz referência ao adjetivo, eu não tenho dúvida e nem você. Só pode ser complemento nominal e vou colocar um Czinho aqui para você. Então veja que a grande dificuldade existe quando, ao mesmo tempo, eu tenho substantivo abstrato e elemento preposicionado. Aí eu preciso fazer aquele agente-paciente, agente-paciente. Eu pratiquei com vocês numa infinidade de frases, a fim de que você melhore essa sua percepção.
Até porque eu vou te contar uma coisa. Essa é uma aula, vocês estão vendo que eu estou muito empolgado aqui ao longo da transmissão, e isso não é à toa, porque é um dos assuntos da língua portuguesa que mais me animam, que mais me motivam. É uma aula de que eu gosto demais, eu adoro falar sobre este assunto. Inclusive aqui, por trás disso aqui, está a base completa, até da minha dissertação de mestrado. Ela tem muito a ver com isso aqui, porque minha dissertação de mestrado é toda sobre preposições. Então eu sou apaixonadíssimo por esse assunto. Só que eu falo pra você o seguinte, só fazer essas análises aqui é suficiente? Não. Eu vou te falar que eu analiso esse assunto aqui com extrema facilidade porque eu treinei muito. Aliás, eu posso te garantir uma coisa. Eu comecei a estudar esse assunto a fundo na minha graduação na monografia. Eu decidi o tema da minha monografia no 4º semestre, eu formei no 8º, ou seja, já pode colocar aí 2 anos fazendo essa brincadeira. Depois no mestrado, mais 2 anos nessa brincadeira, ou seja, 4 anos fazendo agente-alvo, agente-alvo, agente-alvo e fazendo diversas análises aqui, e a minha análise é mais profunda que essa, é saber se uma preposição é lexical, se uma preposição é gramatical ou funcional, então é um papo muito mais extenso. O que eu tenho para te falar é o seguinte, nosso objetivo aqui qual que é? Para provas de concursos públicos. Vem cá. Para provas de concurso público, o primeiro passo é o pré-requisito. Oração subordinada substantiva completiva nominal funciona como um complemento nominal oracional. Se o complemento nominal é preposicionado, a oração subordinada substantiva completiva nominal também está associada à preposição. Tudo bem? Segundo, parte de pontuação. A gramática diz que eu não posso separar por vírgula nem o termo do adjunto adnominal, nem o termo do complemento nominal. Eu não posso separar um substantivo, seja ele concreto ou abstrato, do adjunto adnominal por vírgula. Eu não posso separar um complemento, eu não posso separar um adjetivo, um substantivo abstrato ou um advérbio de um complemento nominal, ou seja, eu jamais posso colocar uma vírgula entre um termo e o adjunto, um termo e o complemento. Isso na parte de pontuação que com certeza é o mais importante para quaisquer bancas de concurso público. Sobre a parte de agente-paciente, treine muito, ok? Treine muito. Sobretudo se você vai fazer uma prova da Fundação Getúlio Vargas, inclusive TJ Santa Catarina é a Getúlio Vargas, eu estarei em Santa Catarina e conto com a sua presença, vai ser bem legal. Lá em Santa Catarina, você vai precisar saber esse assunto bem, beleza? Vai precisar saber esse assunto bem. Para fechar gostoso, eu vou trazer para você essa questão aqui. E eu gostaria que você aí no chat respondesse para mim esta questão que está aí na tela. Me conte, por favor, qual que é o gabarito desta questão que aí está. Vou ler para você. Olha só o que eu tenho. Uma das maneiras de estabelecer-se a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal é adver se a diferença entre agente, adjunto e paciente, complemento. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado funciona como adjunto adnominal. Ele quer saber qual desses elementos funciona como um adjunto adnominal. Esse se aqui ficou sobrando, viu? Deixa eu tirar ele daqui porque tá feio demais. É de ver a diferença entre agente e paciente. Vai lá, eu quero saber o gabarito desta questão aí, hein? Me conte. Qual que é o gabarito desta questão? Silvia, vai haver aulão para o TJ de Santa Catarina. TRT2, Ximene, eu não irei, porque vai ser no mesmo dia. Estará com vocês Tereza Cavalcante, dando aquele show. Olha só. Eric Douglas, letra C. Mário Filho, letra B. Daiane Carvalho, letra C. Isabela Carneiro, letra C. Luana Lopes, letra C. Adriana, letra C. Robson, letra C. Fabiana, letra C. Everton, letra C. Eric, letra C. Eva Cristina, letra C. Linderval, letra C. Felipe William, letra C. Anne Graciele, letra C. Érica Dias, letra C. Márcio, letra C. A maioria colocando a letra C de casa. Meus queridos, preste atenção que eu tenho na letra C. Veja que todos os elementos estão preposicionados. Olha só esse substantivo aqui, ó. Vítima. Vou marcar para você em amarelo, hein? Vítima. Vamos pensar? Vítimas de diversos tipos de moléstias. Vítima é um sentimento? Não. Vítima é uma sensação? Não. Vítima é derivado de algum verbo? Também não. Vítima é um estado humano? Também não, queridos. Se você parar e pensar comigo com muito carinho, quando eu falo de vítima de diversos tipos de moléstias, é como se eu tivesse colocado aqui, ó,
uma pessoa que é vítima de diversos tipos de moléstias. Essa vítima, esse substantivo vítima que está ali empregado, ele tem o valor de um substantivo. Por exemplo, eu digo para você assim, ó, houve um acidente de trânsito com 2 vítimas. O que significam 2 vítimas? 2 pessoas mortas, entendeu? Ou seja, esse vítima aqui empregado, ele tem valor concreto, ok? Ele tem valor concreto. Quando eu falo houve um acidente com 2 vítimas, ora, o valor que eu tenho é concreto, igual eu tenho aqui. Então esse substantivo, vou colocar para você aqui, ó. Ele funciona como concreto. Ó, se é concreto, eu não tenho dúvidas. Isso aqui só pode ser um adjunto, adnominal, e o gabarito é a letra C de casa. Agora veja comigo nas demais alternativas. Olha o que eu tenho, vamos analisar juntos. Desenvolvimento, uso, emprego e eliminação. Veja que são todos substantivos. Analise comigo com muito carinho. Desenvolvimento, derivado do verbo desenvolver. Uso, derivado do verbo usar. Emprego, derivado do verbo empregar. Eliminação, derivado do verbo empregar. Todos são substantivos abstratos. O que você faz agora? Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Pare e pense comigo. Quando eu falo desenvolvimento de remédios, os remédios praticam a ação de desenvolver alguma coisa? Não, os remédios são desenvolvidos. Uso de animais. Os animais praticam a ação de usar alguma coisa? Não, os animais são usados. Emprego de cobaias. As cobaias não empregam nada, aliás, as cobaias são empregadas. Eliminação do sofrimento físico. O sofrimento físico não elimina nada, aliás, o sofrimento físico é eliminado. Não sei se você percebeu, olha só, remédios são desenvolvidos, animais são usados, cobaias são empregadas, o sofrimento físico é eliminado. São desenvolvidos, ser mais particípio, voz passiva. Animais são usados, ser mais particípio, voz passiva. Cobaias são empregadas, ser mais particípio, voz passiva. Sofrimento físico é eliminado, ser mais particípio, voz passiva. Isso tudo para te provar o seguinte, é paciente em todos os casos. Então olha só, se é paciente, seta para cá, seta para cá, seta para cá, seta para cá. Porque todos esses elementos são complementos nominais da língua portuguesa. Tudo bem, meus queridos? Todos funcionam como complementos nominais da língua portuguesa. E, queridos, eu estou extremamente satisfeito com o público que nos acompanhou hoje ao longo da transmissão do Na Ponta da Língua. Foi uma transmissão muito legal, muito satisfatória e, claro, um dos temas de que eu mais gosto. Fico imensamente feliz pela presença de todos vocês e pelo apoio de todos vocês a esta aula, tudo bem? Então, claro, não posso deixar de mandar um abraço para a Érica, um abraço para a Nádia, um abraço para a Ivaneide, um abraço para o Fabiano, um abraço para a Lidiane, um abraço para o Márcio Fabiano, um abração para a Paula Reis, um abração para a Simone, para o Alex Rony, um abraço também para a Eva, um abraço para a Lene Edi, para a Josilene, um abraço para a Mônica, para o Luciano, para o Hudson e para esta galera todinho, José Wellington, Luana Lopes, Marleide, Isabelle, Iane, Isabela Carneiro e essa galera todinha que acompanhou comigo a transmissão o tempo inteirinho e não perdeu absolutamente nada. Eu fico muito feliz pela atenção e pelo carinho que vocês têm pelas transmissões. Não se esqueça de deixar o seu like, a sua curtida, porque isso é muito importante para avaliar o meu projeto. No mês seguinte, teremos Na Ponta da Língua de novo. Mês seguinte, Na Ponta da Língua de novo, você não pode ficar de fora. O 5º episódio da 3ª temporada. Hoje, às 22 horas, Elias Live 48 no meu canal no YouTube. Ah! Ainda bem que eu me lembrei. O sorteio da camiseta. Eu vou ser mais legal hoje. Vou ser mais legal. Em vez de sortear uma camiseta, eu vou sortear 2 camisetas. Deixa eu abrir aqui os comentários. Vou fazer da mesma maneira como eu fiz da outra vez, tá? Deixa eu descer aqui todos os comentários para que todos apareçam. Todos apareçam. Isso. Todos os comentários para que todos apareçam. Isso, todos apareceram. Vou fazer do mesmo jeito. Vou passar o dedo assim várias e várias vezes pela tela. Vou parar o dedo em um. Se a pessoa tiver colocado do jeito certo, porque se você só tiver marcado 2 pessoas, não está concorrendo. Você precisa colocar o seguinte, o nome da pessoa e além do nome da pessoa você precisa colocar hoje é dia de adjuntos e complementos, beleza? Vamos lá então. Ó, passando o dedo randomicamente. Vamos olhar quem é o primeiro ganhador. Eita ferro, eu parei no meu próprio texto. Volta, 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 volta.
Primeiro ganhador é... Ih, ó, marcou errado. Olha só, marcou aqui, mas colocou só os nomes. Não vale. Perdeu. Ia ganhar. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Porque não colocou, hoje é dia de adjunto e complemento. Vamos mais um. MC Cristina e MP. MC Cristina, hoje é dia de adjuntos e complementos, então aqui está a primeira ganhadora. Vou marcar aqui bonitinho, essa é a primeira ganhadora. MC, pronto, vou entrar em contato para que você receba a sua camisa na ponta da língua e vou fazer o sorteio de uma segunda camiseta, mais uma, eu ia sortear só uma, mas hoje vão duas. Opa! Albuquerque _ Gabi, hoje é dia de adjuntos e complementos, fez certinho, então Albuquerque _ Gabi, você também ganhou uma... Opa, deixa eu colocar aqui bonitinho. Deixa eu marcar aqui para eu não esquecer. Você também ganhou a camisa do meu programa do Na Ponta da Língua. Não se esqueça, mês que vem haverá novo Na Ponta da Língua, novo sorteio, novo assunto e eu quero que você esteja comigo. Um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus, bom feriado amanhã, juízo e até a próxima.